Capítulo 30. A penseira. A porta do escritório se abriu. Olá, Potter, disse Moody. Então, entre. Harry entrou. Já estivera uma vez no escritório de Dumbledore. Era uma bela sala circular, coberta de retratos de diretores e diretoras que o antecederam em Hogwarts, os quais dormiam a sono solto, o peito arfando suavemente. Cornélio Fudge estava de pé ao lado da escrivaninha de Dumbledore, usando sua habitual capa listrada e segurando seu chapéu coco verde-limão. Harry, cumprimentou o ministro jovialmente, adiantando-se. Como vai? Ótimo, mentiu Harry. Estávamos justamente falando na noite em que o Sr. Crouch apareceu nos terrenos da escola, disse Fudge. Foi você quem o encontrou, não foi? Foi, confirmou Harry. Depois, sentindo que não adiantava fingir que não escutara o que eles estavam dizendo, acrescentou. Mas não vi Madame Maxime em lugar nenhum, e ela teria uma trabalheira para se esconder, não? Dumbledore sorriu para Harry pelas costas de Fudge, com os olhos cintilantes. Bem, teria, respondeu Fudge constrangido. Íamos sair para dar uma volta pelos terrenos da escola, Harry. Se você nos der licença, quem sabe você volta às suas aulas. Eu queria falar com o senhor, professor, disse Harry depressa, olhando para Dumbledore, que lhe lançou um olhar breve e penetrante. Espere por mim aqui, disse. Nosso exame da propriedade não vai demorar. Os três passaram por ele em silêncio e fecharam a porta. Mais ou menos 1 minuto depois, Harry ouviu o toque-toque da perna de pau de Moody desaparecendo no corredor embaixo. Olhou para os lados. Alô, Fawkes! Cumprimentou ele. Fawkes, a fênix de Dumbledore, estava parada em seu poleiro de ouro ao lado da porta. Do tamanho de um cisne, uma magnífica plumagem vermelha e dourada, a ave balançou sua longa cauda e piscou bondosamente para Harry. Harry se sentou em uma cadeira diante da escrivaninha de Dumbledore. Durante vários minutos, ficou sentado contemplando os velhos diretores e diretoras cochilando em seus quadros, pensando no que acabara de ouvir e acariciando a cicatriz. Parara de doer agora. O garoto se sentia muito mais calmo agora que se achava no escritório de Dumbledore, pois em breve estaria lhe contando seu sonho. Harry ergueu os olhos para as paredes atrás da escrivaninha. O chapéu seletor, remendado e esfiapado, estava pousado em uma prateleira. Ao seu lado, uma redoma protegia uma magnífica espada de prata, com o punho cravejado de grandes rubis, em que Harry reconheceu a que ele próprio tirara do chapéu seletor no 2º ano. A espada pertencera outrora a Godrico Gryffindor, fundador da casa de Harry. Ele a examinava, lembrando como a espada viera em seu auxílio em um momento em que pensara que não havia mais esperanças, quando notou uma malha de luz prateada que dançava e refugia sobre a redoma. Ele procurou a fonte da luz e viu uma nesga de luz branco-prateada que saía de um armário escuro às suas costas, cuja porta não fora bem fechada. Harry hesitou. Olhou para Fawkes, depois se levantou, atravessou a sala e escancarou a porta do armário. Havia ali uma bacia de pedra rasa, com entalhes estranhos na borda, runas e símbolos que Harry não reconheceu. A luz prateada vinha do conteúdo da bacia, que não lembrava nada que Harry tivesse visto antes. Ele não sabia dizer se a substância era líquida ou gasosa. Era brilhante, branco-prateada e se movia sem cessar. Sua superfície se encapelava como água sob a ação do vento, e então, como uma nuvem, se dividia e girava lentamente. Parecia luz liquefeita, ou vento solidificado. Harry não conseguia decidir. Teve vontade de tocá-la, de descobrir como era ao tato, mas quase 4 anos de experiência no mundo da magia lhe diziam que meter a mão em uma bacia cheia de uma substância desconhecida era uma grande burrice. Ele, portanto, puxou a varinha de dentro das vestes,
lançou um olhar nervoso pelo escritório, tornou a olhar para o conteúdo da bacia e tocou-a. A superfície da substância prateada dentro da bacia começou a girar muito depressa. Harry se curvou mais para perto, enfiando a cabeça no armário. A substância prateada se tornara transparente. Parecia vidro. Ele espiou dentro dela, esperando ver o fundo de pedra da bacia. Mas, em vez disso, viu uma sala enorme sob a superfície da misteriosa substância. Uma sala para a qual ele aparentemente espiava por uma janela circular no teto. A sala era mal iluminada. O garoto achou que talvez fosse subterrânea, pois não havia janelas, apenas archotes presos às paredes como os que iluminavam Hogwarts. Baixando o rosto, de modo a ficar com o nariz a apenas 2 centímetros da substância vítrea, Harry viu que havia filas e mais filas de bruxos e bruxas sentados ao redor das paredes, no que lhe pareceram bancos escalonados. Uma cadeira vazia fora colocada bem no centro da sala. Alguma coisa nela produziu em Harry um mau pressentimento. Havia correntes envolvendo seus braços, como se quem a ocupasse sempre estivesse preso a ela. Onde seria esse lugar? Certamente não era Hogwarts. Ele nunca vira uma sala igual àquela no castelo. Além do mais, as pessoas reunidas na misteriosa sala no fundo da bacia eram em sua maioria adultos, e Harry sabia que não havia tantos professores assim em Hogwarts. E pareciam estar aguardando alguma coisa. E embora o garoto só pudesse ver a ponta dos seus chapéus cônicos, todos davam a impressão de estar olhando para o mesmo lado, e ninguém falava com ninguém. Uma vez que a bacia era redonda e a sala que ele observava quadrada, Harry não conseguia divisar o que estaria acontecendo nos cantos. Ele se curvou para mais perto ainda. Inclinou a cabeça, procurou enxergar. A ponta do seu nariz tocou a estranha substância que ele estava mirando. O escritório de Dumbledore deu um tremendo solavanco. Harry foi projetado para a frente e mergulhou de cabeça na substância da bacia. Mas a cabeça do garoto não bateu no fundo de pedra. Ele foi caindo por uma coisa gelada e escura. Era como se estivesse sendo sugado por um redemoinho negro. E, inesperadamente, ele se viu sentado em um banco no fundo da sala dentro da bacia, um banco mais acima dos outros. Ergueu os olhos para o alto teto de pedra, esperando ver a janela circular pela qual estivera espiando, mas não havia nada lá exceto a pedra sólida e escura. Respirando com força e depressa, Harry olhou ao seu redor. Nenhum dos bruxos nem bruxas na sala, e havia pelo menos uns 200, estava olhando para ele. Nenhum deles parecia ter reparado que um garoto de 14 anos acabara de cair do teto no meio da reunião. Harry se virou para o bruxo mais próximo no banco e soltou um grito de surpresa que ecoou pela sala silenciosa. Sentara-se bem ao lado de Alvo Dumbledore. "Professor!" exclamou Harry numa espécie de sussurro estrangulado. "Sinto muito, não tive intenção. Estava apenas olhando dentro da bacia no seu armário. Onde estamos?" Mas Dumbledore não se mexeu, nem falou. Ignorou Harry completamente. Como os demais bruxos sentados nos bancos, o diretor tinha os olhos fixos no canto mais afastado da sala, onde havia uma porta. Harry olhou confuso para Dumbledore, depois para os bruxos atentos e silenciosos, e tornou a olhar para Dumbledore. Então compreendeu. Já tinha havido uma vez em que Harry se vira em um lugar em que ninguém podia vê-lo ou ouvi-lo. Naquela ocasião, ele entrara nas páginas de um diário enfeitiçado, diretamente na memória de alguém. E a não ser que estivesse muito enganado, alguma coisa assim estava acontecendo de novo. Harry ergueu a mão direita, hesitou, depois agitou-a energicamente diante do rosto de Dumbledore. O diretor não piscou, nem olhou para ele, e tampouco se mexeu de modo algum. E isso, na opinião de Harry, resolvia a questão. Dumbledore não o ignoraria daquela maneira. Ele estava dentro de uma lembrança,
e aquele não era o Dumbledore atual. Contudo, não poderia ter sido há muito tempo. O Dumbledore sentado ao seu lado tinha cabelos prateados, igualzinho ao Dumbledore dos dias de hoje. Mas que lugar era este? Que é que todos aqueles bruxos estavam aguardando? Harry olhou para os lados mais detidamente. A sala, como ele suspeitara quando a observara do alto, era quase certamente subterrânea. Mais uma masmorra do que uma sala, pensou o garoto. A atmosfera era desolada e hostil naquele lugar. Não havia quadros nas paredes, nem decorações. Apenas as filas de bancos, que subiam em níveis escalonados ao redor da sala, dispostos de maneira a proporcionar uma visão clara da cadeira com correntes nos braços. Antes que Harry pudesse chegar a alguma conclusão sobre o lugar em que se encontravam, ele ouviu passos. A porta no canto da masmorra se abriu, e 3 pessoas entraram, ou pelo menos um homem, ladeado por 2 dementadores. As entranhas de Harry gelaram. Os dementadores, altos, encapuzados, os rostos ocultos, deslizaram lentamente em direção à cadeira no centro da sala, cada um segurando um braço do homem com suas mãos de cadáver de aspecto podre. O homem entre os 2 parecia prestes a desmaiar, e Harry não poderia culpá-lo. Sabia que os dementadores não poderiam tocá-lo dentro de uma lembrança, mas se lembrava muito bem do poder que tinham. Os bruxos se encolheram ligeiramente quando os dementadores sentaram o homem na cadeira com correntes e deslizaram para fora da sala. A porta se fechou ao passarem. Harry olhou para o homem que agora estava sentado na cadeira e viu que era Karkaroff. Ao contrário de Dumbledore, Karkaroff parecia muito mais novo. Seus cabelos e barba eram negros. Não estava vestido com peles elegantes, mas com vestes ralas e esfarrapadas. Tremia. Bem na hora em que Harry o observava, as correntes nos braços da cadeira produziram um reflexo dourado e se enroscaram pelos seus braços, prendendo-os ali. Igor Karkaroff, disse uma voz ríspida à esquerda de Harry. O garoto olhou e viu o Sr. Crouch se levantar no meio do banco ao lado. Seus cabelos eram escuros, seu rosto muito menos enrugado. Ele parecia em boa forma e lúcido. Você foi trazido de Azkaban para prestar depoimento ao Ministério da Magia. Você nos deu a entender que tem importantes informações para nos dar. Karkaroff se endireitou o melhor que pôde, firmemente preso à cadeira. Tenho sim, senhor, respondeu ele. E embora sua voz soasse muito temerosa, Harry pôde perceber o quê de untuosidade que tão bem conhecia. Quero ser útil ao Ministério. Quero ajudar. Sei que o Ministério está tentando prender os últimos seguidores do Lorde das Trevas. Estou ansioso para cooperar de todas as maneiras que puder. Um murmúrio percorreu os bancos. Alguns bruxos e bruxas examinaram Karkaroff com interesse, outros com acentuada desconfiança. Então Harry ouviu, muito claramente, do outro lado de Dumbledore, uma voz rosnada e familiar exclamar: Gentalha! Harry se curvou à frente para poder ver além de Dumbledore. Olho tonto Moody estava sentado ali, embora houvesse uma nítida diferença em sua aparência. Ele não tinha um olho mágico, mas 2 normais. Ambos fixavam Karkaroff, e ambos estavam apertados, revelando intenso desagrado. Crouch vai soltá-lo, murmurou Moody baixinho a Dumbledore. Fez um trato com ele. Levei 6 meses para caçá-lo e Crouch vai soltá-lo se ele tiver um número suficiente de nomes novos. Vamos ouvir suas informações, digo eu, e atirá-lo de volta aos braços dos dementadores. Dumbledore fez um barulhinho de discordância pelo nariz longo e torto. Eu ia me esquecendo. Você não gosta de dementadores, não é mesmo, alvo? Disse Moody com um sorriso sardônico. Não, respondeu Dumbledore calmamente. Receio que não. Há muito tempo venho achando que o Ministério faz mal em se aliar a essas criaturas.
Mas para uma gentalha dessas, disse Moody baixinho. Você diz que tem nomes para nos informar, Karkaroff. Recomeçou o Sr. Crouch. Por favor, queremos ouvi-los. O senhor deve compreender, disse Karkaroff na mesma hora, que aquele que não deve ser nomeado sempre operou no maior sigilo. Ele preferia que nós, quero dizer, seus seguidores, e me arrependo agora profundamente de ter me incluído entre eles. Ande logo com isso, disse Moody com desdém. Nunca soubemos os nomes de todos os seguidores. Somente ele sabia exatamente quem éramos. O que era uma atitude sensata, não é? Pois impedia que alguém como você, Karkaroff, entregasse todos, murmurou Moody. Contudo, você diz que tem alguns nomes para nos informar? Disse o Sr. Crouch. Tenho, respondeu Karkaroff sem fôlego. E note que eram seguidores importantes, gente que eu vi com os meus próprios olhos cumprindo as ordens dele. Presto estas informações como prova de minha total renúncia a ele e de que estou tão roído de remorsos que mal... Os nomes são? Tornou o Sr. Crouch com rispidez. Karkaroff inspirou profundamente. Antônio Dolohov. Viu torturar inúmeros trouxas e não seguidores do Lorde das Trevas. E ajudou-o a fazer isso, murmurou Moody. Já prendemos Dolohov, disse Crouch. Foi capturado pouco depois de você. Verdade? Admirou-se Karkaroff, arregalando os olhos. Ficou satisfeito em saber. Mas não parecia nada satisfeito. Harry percebeu que a notícia fora um verdadeiro golpe para ele. Esse nome era, portanto, inútil. Mais algum? Perguntou Crouch friamente. É claro que sim. Havia Rosier, acrescentou Karkaroff depressa. Ivan Rosier. Rosier está morto. Foi capturado pouco depois de você também. Preferiu lutar do que aceitar a prisão e foi morto ao resistir. Mas levou um pedaço de mim com ele, sussurrou Moody à direita de Harry. O garoto virou mais uma vez a cabeça para olhá-lo e viu que ele apontava o pedaço que lhe faltava no nariz para Dumbledore. Era o que Rosier merecia, disse Karkaroff, agora com uma perceptível nota de pânico na voz. Harry percebeu que ele estava começando a se preocupar que nenhuma de suas informações tivesse utilidade para o Ministério. Os olhos de Karkaroff correram para a porta no canto, atrás da qual, sem dúvida, os dementadores continuavam parados à espera. Mais algum? Perguntou Crouch. Sim, havia o Travers. Ele ajudou a assassinar os McKinnons. Mulciber era especialista na maldição impérios. Forçou inúmeras pessoas a fazerem coisas horrendas. Rookwood, que era espião e passava àquele que não deve ser nomeado informações úteis de dentro do Ministério. Harry percebeu que desta vez Karkaroff encontrara ouro. Todos os bruxos presentes começaram a murmurar ao mesmo tempo. Rookwood, disse o Sr. Crouch, a bruxa que estava sentada à sua frente e que começou a tomar notas em um pergaminho. Augusto Rookwood, do Departamento de Mistérios. Esse mesmo, confirmou Karkaroff, pressuroso. Creio que ele usava uma rede de bruxos bem colocados, tanto dentro quanto fora do Ministério, para colher informações. Mas Trevor e Mulciber nós já prendemos. Muito bem, Karkaroff, se são só esses, você será reconduzido a Azkaban enquanto decidimos... Ainda não! Gritou Karkaroff, parecendo bastante desesperado. Espere, tenho mais. Harry observou que ele suava à luz dos archotes. Sua pele branca contrastava fortemente com o negro dos cabelos e da barba. Snape! Exclamou ele. Severo Snape! Snape já foi inocentado por este conselho, disse Crouch friamente. Dumbledore testemunhou em favor dele. Não!
gritou Karkaroff, forçando as correntes que o prendiam à cadeira. Garanto ao senhor, Severo Snape é um comensal da morte. Dumbledore se erguera. Eu já prestei depoimento sobre esse caso, disse calmamente. Severo Snape foi de fato um comensal da morte, porém voltou para o nosso lado antes da queda de Lord Voldemort e virou nosso espião, se expondo a grande perigo. Hoje ele é tão comensal da morte quanto eu. Harry se virou para olhar olho tonto Moody. Revelava no rosto uma expressão de profundo ceticismo por trás de Dumbledore. Muito bem, Karkaroff, disse Crouch friamente. Você ajudou. Vou rever o seu caso. Entre mentes voltará para Azkaban. A voz do Sr. Crouch foi morrendo. Harry olhou para os lados. A masmorra estava desaparecendo gradualmente, como se fosse feita de fumaça. Tudo estava desaparecendo. Ele só conseguia ver o próprio corpo. Todo o resto era um redemoinho de escuridão. Então, a masmorra reapareceu. Harry estava sentado em outro lugar, ainda no banco mais alto, mas agora à esquerda do Sr. Crouch. A atmosfera parecia bem diferente, descontraída, quase animada. As bruxas e bruxos ao redor conversavam entre si, quase como se estivessem assistindo a um evento esportivo. Uma bruxa no meio dos bancos de frente a Harry chamou a atenção do garoto. Tinha cabelos louros e curtos, usava vestes magenta e chupava a ponta de uma pena verde ácido. Era inconfundivelmente uma Rita Skeeter mais moça. Harry olhou para os lados. Dumbledore estava outra vez sentado ao seu lado, usando outras vestes. O Sr. Crouch parecia mais cansado, mais feroz, mais descarnado. O garoto compreendeu. Era uma lembrança diferente, um dia diferente, um julgamento diferente. A porta ao canto se abriu e Ludo Bagman entrou na sala. Não era, porém, um Ludo Bagman envelhecido, mas um Ludo Bagman que visivelmente se achava no auge de sua forma de jogador de quadribol. Seu nariz não estava quebrado. Ele era alto, magro e musculoso. Bagman parecia nervoso quando se sentou na cadeira com as correntes, mas elas não o prenderam, como haviam feito com Karkaroff. E Bagman, talvez animado por isso, correu os olhos pelos bruxos reunidos, acenou para alguns e até deu um sorrisinho. Ludo Bagman, você foi trazido perante o Conselho das Leis da Magia para responder às acusações relacionadas com as atividades dos Comensais da Morte, disse o Sr. Crouch. Já ouvimos as provas contra você e estamos prestes a alcançar um veredito. Você tem algo mais a acrescentar ao seu depoimento antes de lavrarmos a sentença? Harry não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. Ludo Bagman, um comensal da morte? Apenas que... respondeu o bruxo, sorrindo sem graça. Bem, sei que estive agindo como um idiota. Uns espectadores nos bancos sorriram com indulgência. O Sr. Crouch não parecia compartilhar esse sentimento. Encarou Ludo Bagman com uma expressão de grande severidade e desagrado. Você nunca disse nada mais verdadeiro, moleque, murmurou alguém secamente a Dumbledore, atrás de Harry. Ele virou a cabeça e viu Moody sentado ali de novo. Se eu não soubesse que ele sempre foi débil, eu diria que alguns balaços devem ter afetado permanentemente o cérebro dele. Ludovico Bagman, você foi apanhado passando informações aos seguidores de Lord Voldemort, disse o Sr. Crouch. Por isso proponho que cumpra sentença de prisão em Azkaban com uma duração mínima de... Ouviram-se protestos zangados para todos os lados.
Vários bruxos e bruxas se levantaram, balançando a cabeça e até mesmo erguendo os punhos contra o Sr. Crouch. Mas eu já declarei que não fazia ideia, disse Bagman com veemência, sobrepondo-se à balbúrdia vinda dos bancos, arregalando seus redondos olhos azuis. Nenhuma. O velho Rookwood era amigo do meu pai. Jamais me passou pela cabeça que ele estivesse com você sabe quem? Pensei que estava colhendo informações para o nosso lado. E Rookwood falava o tempo todo em me arranjar um emprego no ministério mais tarde. Quando terminassem meus dias de quadribol, sabem? Quero dizer, não podia ficar levando balaços o resto da vida, podia? Ouviram-se risinhos nervosos entre os presentes. Vou levar isso à votação, disse o Sr. Crouch friamente. E virando-se para o lado direito da masmorra, jurados, por favor, ergam a mão os que forem a favor da prisão. Harry olhou para a direita da masmorra. Ninguém levantou a mão. Muitos bruxos e bruxas nos bancos começaram a bater palmas. Uma das bruxas no júri se levantou. Pois não, ladrou Crouch. Gostaríamos de cumprimentar o Sr. Bagman por seu esplêndido desempenho no jogo de quadribol da Inglaterra contra a Turquia no sábado passado, disse a bruxa ofegante. O Sr. Crouch fez uma cara furiosa. A masmorra agora ressoava de aplausos. Bagman se levantou e fez uma reverência, sorrindo. Desprezível! Vociferou o Sr. Crouch para Dumbledore, sentando-se na hora em que Bagman saía da masmorra. Rookwood ia lhe arranjar um emprego, francamente. O dia que Ludo Bagman se juntar a nós será um dia muito triste para o Ministério. E a masmorra tornou a se dissolver. Quando reapareceu, Harry olhou para os lados. Ele e Dumbledore continuavam sentados ao lado do Sr. Crouch, mas a atmosfera não poderia ser mais diferente. Havia um silêncio absoluto, interrompido apenas pelos soluços de uma bruxa miudinha ao lado do Sr. Crouch. Apertava um lenço contra a boca com as mãos trêmulas. Harry ergueu os olhos para Crouch e viu que ele parecia mais descarnado e grisalho que nunca. Um nervo tremia em sua têmpora. Pode trazê-los, disse, e sua voz ecoou pela masmorra silenciosa. A porta no canto abriu-se mais uma vez. E desta entraram 6 dementadores, ladeando um grupo de 4 pessoas. Harry viu os bruxos presentes erguerem os olhos para o Sr. Crouch. Alguns cochicharam entre si. Os dementadores sentaram cada uma das 4 pessoas nas 4 cadeiras de braços concorrentes agora no centro da masmorra. Havia um homem corpulento que fixava Crouch com o olhar parado. Outro mais magro e mais nervoso, cujos olhos percorriam ligeiros a assembleia. Uma mulher, com cabelos espessos e brilhantes e olhos grandes e semicerrados, sentada à cadeira como se esta fosse um trono. E um rapaz adolescente que parecia no mínimo petrificado. Ele tremia. Tinha os cabelos cor de palha espalhados pelo rosto, a pele sardenta e branca como o leite. A bruxa miudinha ao lado de Crouch começou a se balançar para a frente e para trás no banco, abafando o choro com um lenço. Crouch se levantou. Olhou para os 4 prisioneiros e havia ódio absoluto em seu rosto. Vocês foram trazidos aqui perante o Conselho das Leis da Magia, disse ele com clareza, para serem julgados por um crime tão hediondo. Pai, disse o rapaz de cabelos cor de palha. Pai, por favor. De que raramente se ouviu falar nesse tribunal, disse Crouch alteando a voz, abafando as palavras do filho. Ouvimos as provas contra vocês. E vocês foram acusados de capturar o Auror, Frank Longbottom, e de submetê-lo à maldição Cruciatus, acreditando que ele tivesse conhecimento do paradeiro atual do seu amo exilado,
aquele que não deve ser nomeado. Pai, eu não fiz isso! Gritou o rapaz acorrentado à cadeira. Eu não fiz isso, pai! Não me mande de volta aos dementadores! Vocês ainda são acusados, Berrou o Sr. Crouch. de usar a maldição Cruciatus contra a mulher de Frank Longbottom, quando ele se recusou a dar informações. Vocês planejaram reconduzir aquele que não deve ser nomeado ao poder e de retomar a vida de violência que presumivelmente levavam quando ele detinha o poder. Agora peço aos jurados... Mãe! Gritou o rapaz, e a bruxa miudinha ao lado de Crouch começou a soluçar, se balançando para a frente e para trás. Mãe, faz ele parar! Mãe, eu não fiz isso! Não fui eu! E agora peço aos jurados, gritou o Sr. Crouch, que levantem as mãos se acreditarem, como eu, que estes crimes merecem uma sentença de prisão perpétua em Azkaban. Unânimes, as bruxas e os bruxos do lado direito da masmorra ergueram as mãos. A assembleia ao redor começou a aplaudir, como fizera no julgamento de Bagman. Seus rostos expressavam selvagem triunfo. O rapaz começou a gritar. Não! Mãe, não! Eu não fiz isso! Eu não fiz isso! Eu não sabia! Não me mande para lá! Não deixe o pai me mandar! Os dementadores voltaram a deslizar pela sala. Os 3 companheiros do rapaz se levantaram silenciosamente das cadeiras. A mulher, de olhos grandes e semicerrados, olhou para Crouch e gritou. O Lorde das Trevas voltará a se erguer, Crouch. Joguem-nos em Azkaban, nós esperaremos. Ele se reerguerá e virá nos buscar, e nos recompensará mais que aos seus outros seguidores. Somente nós permanecemos fiéis. Somente nós tentamos encontrá-lo. Mas o rapaz procurava se desvencilhar dos dementadores, embora Harry percebesse que o desumano poder de sugar energia daquelas criaturas começava a afetá-lo. Os bruxos presentes riam e caçoavam, alguns de pé, enquanto a mulher saía majestosamente da masmorra e o rapaz continuava a se debater. Sou seu filho! Berrava ele para Crouch. Sou seu filho! Você não é meu filho! Berrou o Sr. Crouch, os olhos saltando subitamente das órbitas. Não tenho filho. A bruxa miudinha ao lado de Crouch ficou sem ar e desabou na cadeira. Desmaiara. O marido pareceu não ter notado. Levem-nos embora! Berrou para os dementadores, o cuspe saltando de sua boca. Levem-nos embora, que eles apodreçam lá. Pai, eu não estava envolvido. Não, não! Pai, por favor! Acho, Harry, que já é hora de voltar ao meu escritório. Disse baixinho uma voz ao ouvido do garoto. Ele se assustou. Olhou para um lado, depois para o outro. Havia um alvo Dumbledore sentado à sua direita, observando o filho de Crouch sair arrastado pelos dementadores. E havia um alvo Dumbledore à sua esquerda, olhando bem para ele. Venha, disse o Dumbledore à sua esquerda, segurando o cotovelo de Harry. O garoto sentiu que o erguiam no ar. A masmorra desapareceu à sua volta. Por um momento tudo ficou escuro. Então, teve a impressão de que estava dando uma cambalhota em câmera lenta e repentinamente caiu de pé, no que concluiu ser a claridade ofuscante do escritório do diretor. A bacia de pedra tremeluzia no armário à sua frente e alvo Dumbledore estava parado ao seu lado. Professor! Exclamou Harry. Eu sei que eu não devia ter... Não tive a intenção. A porta do armário estava entreaberta e... Eu compreendo, disse Dumbledore. E erguendo a bacia, levou-a até a escrivaninha, pousou-a sobre sua superfície reluzente e se sentou na cadeira à escrivaninha. Fez sinal ao garoto para que se sentasse defronte dele. Harry obedeceu, com os olhos postos na bacia de pedra. O conteúdo voltara ao seu estado original, branco prateado, girando e ondulando ao seu olhar.
Que é isso? Perguntou Harry, trêmulo. Isso chama-se penseira. Às vezes eu acho, e tenho certeza de que você conhece a sensação, que simplesmente há pensamentos e lembranças demais enchendo minha cabeça. Fez Harry, que não podia realmente dizer que já tivesse sentido nada igual. Nessas ocasiões, Continuou Dumbledore, indicando a bacia de pedra. uso a penseira. Escoo o excesso de pensamentos da mente, despejo-os na bacia e examino-os com vagar. Assim fica mais fácil identificar padrões e ligações, compreende? Quando estão sob esta forma. O senhor quer dizer que isso aí são os seus pensamentos? Disse Harry, olhando a substância branca que redemoinhava na bacia. Sem dúvida. Deixe-me mostrar. Dumbledore puxou a varinha de dentro das vestes e pousou sua ponta sobre seus cabelos prateados, próximo à têmpora. Quando afastou a varinha, os cabelos pareciam estar grudados nela, mas Harry viu que eram, na realidade, fios brilhantes da mesma substância estranha e branco-prateada que enchia a penseira. Dumbledore acrescentou novos pensamentos à bacia, e Harry, espantado, viu seu próprio rosto boiando na superfície da substância. Dumbledore colocou suas longas mãos dos lados da penseira e sacudiu-a, como faria um garimpeiro à procura de pepitas de ouro. E o garoto viu o próprio rosto se transformar suavemente no de Snape, que abriu a boca e falou para o teto, fazendo sua voz ecoar levemente. Está voltando. A de Karkaroff também. Mais clara e forte que nunca. Uma ligação que eu teria feito sem a ajuda de ninguém. Suspirou Dumbledore. Mas não faz mal. Por cima dos seus óculos de meia-lua, ele mirou Harry, que acompanhou boquiaberto o rosto de Snape girar continuamente na bacia. Eu estava usando a penseira quando o Sr. Fudge chegou para a reunião e guardei-a apressado. Com certeza não fechei o armário direito. É natural que ela tenha atraído sua atenção. Me desculpe, murmurou Harry. Dumbledore balançou a cabeça. A curiosidade não é um pecado, disse ele. Mas devemos ser cautelosos com a nossa curiosidade, sem dúvida. Enrugando ligeiramente a testa, o diretor tornou a empurrar seus pensamentos para dentro da bacia com a ponta da varinha. Instantaneamente, emergiu dela um vulto, uma menina gordinha de cara mal-humorada, de uns 16 anos, que começou a girar lentamente, com os pés ainda na bacia. Ela não prestou a menor atenção a Harry nem ao professor Dumbledore. Quando falou, sua voz ecoou como fizera a de Snape, como se viesse das profundezas da bacia de pedra. Ele me azarou, professor Dumbledore, e eu só estava brincando. Só disse que tinha visto beijando Florência atrás das estufas na quinta-feira passada. Mas por que Berta? Disse Dumbledore tristemente, fitando a menina que agora girava silenciosamente. Por que você teve que segui-lo para começar? Berta? Sussurrou Harry, olhando para a garota. Ela é a... Era a Berta Jorkins? Era, disse Dumbledore, mais uma vez revolvendo os pensamentos na bacia. Berta voltou a afundar neles, e tudo se tornou mais uma vez prateado e opaco. É a Berta como me lembro dela na escola. A claridade prateada da penseira iluminou o rosto de Dumbledore, e ocorreu a Harry, repentinamente, que o diretor parecia velhíssimo. Ele sabia, era claro, que Dumbledore estava envelhecendo, mas por alguma razão nunca pensara no diretor como um velho. Então, Harry, disse Dumbledore baixinho,
Antes de se perder nos meus pensamentos, você queria me contar alguma coisa? Verdade. Professor, eu estava na aula de adivinhação agorinha e... cochilei. Ele hesitou nesse ponto, imaginando se iria levar uma bronca, mas Dumbledore apenas disse: Muito compreensível. Continue. Bem, eu tive um sonho. Um sonho com Lord Voldemort. Ele estava torturando Rabicho. O senhor sabe quem é Rabicho? Sei, disse Dumbledore prontamente. Por favor, continue. Voldemort recebeu uma carta levada por uma coruja e falou uma coisa mais ou menos assim, que o erro de Rabicho tinha sido reparado. Falou que alguém estava morto. Depois falou que ia atirar Rabicho para servir de comida à cobra. Tinha uma cobra do lado da poltrona dele. Falou também que, em vez do Rabicho, ele ia jogar a mim. Depois lançou a maldição Cruciatus em Rabicho e a minha cicatriz doeu. Doeu tanto que me acordou. Dumbledore apenas fitou Harry. Foi só isso, disse Harry. Entendo, disse Dumbledore em voz baixa. Agora, a sua cicatriz já doeu alguma outra vez este ano, além daquela em que o acordou durante as férias de verão? Não, eu... Como foi que o senhor soube que ela me acordou no verão? Perguntou Harry, espantado. Você não é o único que se corresponde com Sirius, disse Dumbledore. Também tenho estado em contato com ele desde que fugiu de Hogwarts no ano passado. Fui eu quem sugeriu a caverna na encosta da montanha como o lugar mais seguro para ele se esconder. Dumbledore se levantou e começou a andar para cima e para baixo atrás da escrivaninha. De vez em quando, levava a varinha à têmpora, retirava mais um pensamento prateado e o acrescentava à penseira. Os pensamentos dentro dela começaram a girar tão rápido que Harry não conseguia distinguir nada muito claramente. Apenas um borrão de cor. Professor, disse Harry baixinho depois de uns minutos. Dumbledore parou de andar e encarou Harry. Perdão, disse ele em voz baixa, e tornou a se sentar em sua cadeira. Professor, o senhor sabe por que minha cicatriz dói? O diretor fitou Harry com muita atenção por um momento. Depois disse: Eu tenho uma teoria, não é nada mais que isso. Acredito que a sua cicatriz dói quando Lord Voldemort anda por perto ou quando tem um assomo particularmente intenso de ódio. Mas por quê? Porque você e ele estão ligados pelo feitiço que falhou. Isto não é uma cicatriz comum. Então o senhor acha... Esse sonho, ele realmente aconteceu? É possível. Eu diria provavelmente, Harry. Você viu Voldemort? Não, respondeu Harry. Somente as costas da poltrona dele. Mas não haveria muita coisa que ver, haveria? Quero dizer, ele não tem corpo, tem? Mas por outro lado, como é que ele poderia ter segurado a varinha? Disse Harry lentamente. Como, não é mesmo? Murmurou o diretor. Como mesmo? Nem Dumbledore nem Harry falaram por algum tempo. O diretor tinha o olhar perdido no outro lado da sala. De vez em quando, apoiava a ponta da varinha na têmpora e acrescentava mais um pensamento de prata refulgente à massa que fervilhava na penseira. Professor, disse Harry finalmente, o senhor acha que ele está ficando mais forte? Voldemort, indagou ele, olhando para o garoto por cima da penseira. Era o olhar penetrante e característico que Dumbledore já lhe dera em outras ocasiões e sempre fizera o garoto ter a sensação de que o diretor estava enxergando através dele.
de uma maneira que nem o olho mágico de Moody seria capaz. Mais uma vez, Harry, só posso expressar suspeitas. Dumbledore suspirou outra vez, e seu rosto pareceu mais velho e mais cansado que nunca. A ascensão de Voldemort ao poder, disse ele, foi marcada por desaparições. Bertha Jorkins desapareceu sem deixar vestígio no lugar em que se sabe que Voldemort esteve por último. O Sr. Crouch também desapareceu, aqui nos terrenos da escola. E houve uma terceira desaparição, uma que o Ministério, lamento dizer, não considera importante porque diz respeito a um trouxa. O nome dele era Franco Bryce. Vivia na aldeia em que o pai de Voldemort se criou. E os habitantes do lugar não o veem desde agosto. Como vê, leio os jornais dos trouxas, ao contrário da maioria dos meus amigos do Ministério. Dumbledore encarou Harry muito sério. Essas desaparições me parecem estar interligadas. O Ministério discorda, como você deve ter ouvido enquanto esperava do lado de fora do meu escritório. Harry confirmou com a cabeça. Fez-se novo silêncio entre os dois, Dumbledore extraindo pensamentos de quando em quando. Harry achou que estava na hora de ir, mas sua curiosidade o segurava sentado. Professor, falou ele outra vez. Sim, Harry. Será que eu posso perguntar ao senhor sobre aquela cena do tribunal em que eu estive na penseira? Pode, disse Dumbledore com um peso no coração. Estive presente muitas outras vezes, mas alguns julgamentos voltam à lembrança mais claramente que outras, particularmente agora. O senhor sabe o julgamento em que me encontrou? O do filho de Crouch? Bem, era dos pais de Neville que eles estavam falando? Dumbledore lançou um olhar muito sagaz a Harry. Neville nunca lhe contou por que foi criado pela avó? Harry balançou a cabeça, imaginando ao mesmo tempo por que jamais perguntara isso a Neville em quase 4 anos de conhecimento. Estavam falando dos pais de Neville. O pai, Frank, era auror como o professor Moody. Ele e a mulher foram torturados para dar informações sobre o paradeiro de Voldemort depois que ele perdeu os poderes, conforme você ouviu. Então estão mortos? Perguntou Harry baixinho. Não, disse Dumbledore, a voz cheia de uma amargura que Harry nunca ouvira nele antes. Enlouqueceram. Os dois estão no Hospital St. Mungus para doenças e acidentes mágicos. Creio que Neville os visita com a avó durante as férias. Os pais não o reconhecem. Harry ficou sentado ali, horrorizado. Nunca soubera. Nunca, em 4 anos, se preocupara em descobrir. Os Longbottom eram um casal muito querido, disse Dumbledore. Os ataques a eles começaram depois da queda de Voldemort, quando todos pensavam que estavam a salvo. Os ataques causaram uma onda de fúria nunca vista. O Ministério ficou sob grande pressão para capturar quem tinha feito aquilo. Infelizmente, o depoimento dos Longbottom não foi, dada a condição em que estavam, nada confiável. Então, talvez o filho do Sr. Crouch não estivesse envolvido? Perguntou Harry lentamente. Dumbledore balançou a cabeça. Quanto a isso, não faço ideia. Harry quedou em silêncio mais uma vez, observando o conteúdo da penseira redemoinhar. Havia mais 2 perguntas que estava em cócegas para fazer, mas diziam respeito à culpa de gente viva.
Começou ele. O Sr. Bagman nunca mais foi acusado de nenhuma atividade maligna desde então, disse Dumbledore calmamente. Certo, apressou-se Harry a dizer, fitando novamente o conteúdo da penseira, que girava mais lentamente agora que Dumbledore parara de lhe acrescentar pensamentos. Mas a penseira parecia estar fazendo a pergunta por ele. O rosto de Snape apareceu novamente flutuando à superfície. Dumbledore olhou para dentro da bacia e depois ergueu os olhos para Harry. Tampouco o professor Snape, disse. Harry fitou os olhos azul claros de Dumbledore, e a coisa que realmente queria saber escapou de sua boca antes que ele pudesse se refrear. Que foi que levou o senhor a pensar que ele realmente parou de apoiar Voldemort, professor? Dumbledore sustentou o olhar de Harry por alguns segundos, e então disse: Isto, Harry, é um assunto entre mim e o professor Snape. Harry percebeu que a entrevista terminara. Dumbledore não parecia zangado, contudo, havia um tom conclusivo em sua voz que informou ao garoto que era hora de se retirar. Ele se levantou e o diretor também. Harry, disse ele quando o garoto chegou à porta. Por favor, não comente sobre os pais de Neville com mais ninguém. Ele tem o direito de informar as pessoas quando estiver preparado para isso. Sim, senhor professor, disse Harry, virando-se para ir embora. Harry virou a cabeça para trás. Dumbledore estava parado diante da penseira, seu rosto iluminado pelos pontos de luz prateada, parecendo mais velho que nunca. O diretor fitou Harry por um momento e em seguida disse: Boa sorte na terceira tarefa. Capítulo 31. A terceira tarefa. Dumbledore também acha que você sabe quem está se fortalecendo outra vez? Sussurrou Rony. Tudo que Harry vira na penseira e quase tudo que Dumbledore lhe contara e mostrara depois, ele agora estava dividindo com Rony e Hermione. E é claro com Sirius, a quem Harry enviara uma coruja assim que saíra do escritório do diretor. Mais uma vez, os três garotos ficaram acordados até tarde na sala comunal, discutindo os acontecimentos, até que a cabeça de Harry começou a rodar, até que ele compreendeu o que Dumbledore quisera dizer quando falara em uma cabeça ficar tão cheia de pensamentos que era um alívio esvaziá-la com um sifão. Rony ficou olhando fixamente para as chamas na lareira. Harry achou que o viu estremecer levemente, embora a noite não estivesse fria. E ele confia em Snape? Tornou a perguntar Rony. Confia realmente em Snape, mesmo que o cara tenha sido um comensal da morte? Sim, disse Harry. Hermione não falava havia 10 minutos. Estava sentada, com a testa apoiada nas mãos, fitando os joelhos. Harry pensou que ela também faria bom uso de uma penseira. Rita Skeeter, murmurou ela finalmente. Como é que você pode estar preocupada com ela agora? Indagou Rony, incrédulo. Não estou preocupada com ela, respondeu Hermione para os próprios joelhos. Só estou pensando. Lembra o que ela me disse no Três Vassouras? Sei coisas sobre Ludo Bagman que a deixariam de cabelo em pé. Era a isso que ela estava se referindo, não é? Ela fez a cobertura do julgamento. Sabia que ele tinha passado informações para os comensais da morte. E o Wink também, lembra? O Sr. Bagman é um bruxo malvado. O Sr. Crouch provavelmente ficou furioso quando Bagman se livrou da prisão e provavelmente comentou isso em casa. Mas Bagman não passou informações de propósito, passou? Hermione deu de ombros. E Fudge acha que Madame Maxime atacou Crouch? Perguntou Rony, se virando para Harry outra vez. Respondeu Harry.
Mas só está dizendo isso porque o Sr. Crouch desapareceu perto da carruagem da Bobaton. Nunca pensamos nela, não é mesmo? Disse Rony lentamente. E olhem que ela positivamente tem sangue de gigante e não quer nem admitir. Claro que não, disse Hermione secamente, erguendo os olhos. Olha só o que aconteceu com Hagrid quando a Rita descobriu quem era a mãe dele. Olha só o Fudge tirando conclusões apressadas sobre ela só porque a mãe é meio gigante. Quem precisa desse tipo de preconceito? Eu provavelmente diria que tinha ossos grandes se soubesse o que me esperava por dizer a verdade. Hermione consultou seu relógio de pulso. Não praticamos nada, Exclamou chocada. Íamos fazer a azaração de impedimento. Amanhã temos que meter as caras nela pra valer. Vamos, Harry, você precisa descansar. Os 2 garotos subiram lentamente para o dormitório. Enquanto vestia o pijama, Harry olhou para a cama de Neville. Fiel à palavra dada a Dumbledore, não falara a Rony e Hermione sobre os pais do garoto. Depois que tirou os óculos e se meteu na cama, ficou imaginando como devia ser a pessoa ter pais vivos, mas incapazes de reconhecê-la. Ele sempre despertava simpatia nos estranhos por ser órfão, mas ao escutar os roncos de Neville, concluiu que o colega a merecia muito mais do que ele. Deitado no escuro, Harry sentiu um assomo de raiva e ódio contra as pessoas que haviam torturado o Sr. e a Sra. Longbottom. Lembrou-se dos risos e caçoadas dos espectadores quando o filho de Crouch e os companheiros foram arrastados para fora do tribunal pelos dementadores. Compreendeu o que sentiram. Então lembrou-se do rosto extremamente branco do garoto que gritava e percebeu, com um sobressalto, que ele morrera no ano seguinte. Fora Voldemort, pensou Harry, fitando no escuro o dossel da cama. Tudo acabava apontando para Voldemort. Ele é quem tinha separado aquelas famílias, quem tinha arruinado todas aquelas vidas. Rony e Hermione precisavam estar revisando as matérias para os exames, que terminariam no dia da 3ª tarefa. Em lugar disso, estavam devotando todas as energias a ajudar Harry a se preparar. Não se preocupe, disse Hermione brevemente quando Harry comentou isso com eles e disse que não se importava de continuar a praticar sozinho. Pelo menos vamos tirar notas máximas em defesa contra as artes das trevas. Nunca teríamos descoberto tantas azarações em aula. Bom treinamento para quando formos aurores, comentou Rony excitado, experimentando uma azaração de impedimento em uma vespa que entrara zumbindo na sala e fazendo-a estacar no ar. Quando entrou o mês de junho, a atmosfera do castelo se tornou mais uma vez elétrica e tensa. Todos aguardavam com ansiedade a 3ª tarefa, que se realizaria uma semana antes do fim do trimestre. Harry praticava azarações em todos os momentos de folga. Sentia-se mais confiante com relação a esta tarefa do que a qualquer das anteriores. Mas apesar de difícil e perigosa, como certamente seria, Moody tinha razão. Harry conseguira passar por criaturas monstruosas e atravessar barreiras mágicas antes, e desta vez recebera aviso. Tivera a chance de se preparar para aquilo que o aguardava. Cansada de surpreendê-los por toda a escola, a professora Minerva dera a Harry permissão para usar a sala de transfiguração vazia à hora do almoço. Ele não tardou a dominar a azaração de impedimento, um feitiço para retardar e obstruir atacantes. O feitiço redutor lhe permitiria explodir objetos sólidos em seu caminho, e o feitiço dos 4 pontos, uma descoberta útil de Hermione, que faria sua varinha apontar para o norte, permitindo-lhe assim verificar se estava se deslocando na direção certa dentro do labirinto. Mas ele ainda estava tendo problemas com o feitiço escudo. Este lançava uma parede temporária e invisível em torno dele e o protegia de pequenos feitiços. Hermione conseguiu desfazê-la com uma bem colocada azaração das pernas bambas. Harry bambeou pela sala uns bons 10 minutos até a garota ter tido tempo para achar a contra-azaração.
Mas você continua se saindo realmente bem, disse Hermione, encorajando Harry e consultando a lista que fizera para arriscar o que ele já aprendera. Alguns desses devem ser uma mão na roda. Venham só dar uma espiada nisso, disse Rony, que estava parado junto à janela. Contemplava os jardins. Que será que o Malfoy está aprontando? Harry e Hermione foram ver. Malfoy, Crabbe e Goyle estavam parados à sombra de uma árvore lá embaixo. Crabbe e Goyle pareciam estar vigiando alguma coisa. Os dois abafavam risinhos. Malfoy tampava a boca com a mão e falava para dentro dela. Parece até que ele está usando um walkie-talkie, disse Harry, curioso. Não pode estar, lembrou Hermione. Já disse a vocês dois que esse tipo de coisa não funciona em Hogwarts. Vamos, Harry, acrescentou ela energicamente, dando as costas à janela e voltando ao meio da sala. Vamos experimentar outra vez o feitiço escudo. Sirius agora mandava corujas diariamente. Do mesmo modo que Hermione, ele parecia querer se concentrar em fazer Harry concluir a última tarefa, antes de se preocupar com outra coisa. Em cada carta, ele lembrava ao afilhado que fosse o que fosse que acontecesse fora dos muros de Hogwarts, não era responsabilidade do garoto, nem estava em seu poder influenciar nada. Se Voldemort está realmente voltando a se fortalecer, escreveu ele, minha prioridade é garantir a sua segurança. Ele não pode sequer alimentar esperanças de pegá-lo enquanto você estiver sob a proteção de Dumbledore. Mas mesmo assim não corra riscos. Concentre-se em atravessar esse tal labirinto em segurança. Depois poderemos voltar nossa atenção para outros assuntos. O nervosismo de Harry foi crescendo à medida que o dia 24 de junho se aproximava. Mas nem tanto quanto nas tarefas anteriores. Por um lado, ele se sentia confiante de que desta vez fizera tudo o que pudera para se preparar para a tarefa. Por outro, esse era o último esforço. E independentemente de se dar bem ou mal, o torneio enfim terminaria, o que seria um enorme alívio. O café foi uma reunião barulhenta à mesa da Grifinória, na manhã da terceira tarefa. O Correio Coruja apareceu, trazendo para Harry um cartão de boa sorte de Sirius. Era apenas um pedaço de pergaminho dobrado com a impressão de uma pata enlameada, mas Harry gostou assim mesmo. Uma coruja das torres chegou trazendo para Hermione seu exemplar do Profeta Diário, como habitualmente. Ela abriu o jornal, deu uma olhada na primeira página e cuspiu a boca cheia de suco de abóbora, sujando todo o jornal. Que foi? Que foi? Exclamaram Harry e Rony juntos, olhando para a garota. Nada, disse Hermione depressa, tentando esconder o jornal, mas Rony agarrou-o. Ele arregalou os olhos para a manchete e disse: nem pensar. Hoje não, essa vaca velha. Que foi? Perguntou Harry. Rita Skeeter de novo? Não, respondeu Rony, e do mesmo modo que Hermione tentou esconder o jornal. Fala de mim, não é? Perguntou Harry. Não, disse Rony num tom que não convencia ninguém. Mas antes que Harry pudesse pedir para ver o jornal, Draco Malfoy gritou lá da mesa da Sonserina, do outro lado do salão. Ei, Potter! Potter! Como é que está a sua cabeça? Você está se sentindo legal? Tem certeza de que não vai endoidar pra cima da gente? Malfoy segurava um exemplar do Profeta Diário também. Os alunos ao redor da mesa da Sonserina deram risadinhas e se viraram nas cadeiras para ver a reação de Harry. Me deixa ver isso, pediu Harry a Rony. Me dá isso aqui. Com muita relutância, Rony entregou o jornal. Harry virou e deparou com a própria foto sob uma gigantesca manchete. Harry Potter perturbado e perigoso. O garoto que derrotou aquele que não deve ser nomeado encontra-se instável e possivelmente perigoso, escreve nossa repórter especial Rita Skeeter.
Há poucos dias vieram à luz provas assustadoras do estranho comportamento de Harry Potter, que lançam dúvidas sobre suas qualificações para competir em um torneio rigoroso como o Tribruxo, ou até mesmo para frequentar a escola de Hogwarts. O Profeta Diário está em condições de afirmar com exclusividade que Potter regularmente desmaia na escola e com frequência se queixa de dor na cicatriz que tem na testa, relíquia de um feitiço com que você sabe quem tentou matá-lo. Na última segunda-feira, no meio de uma aula de adivinhação, a repórter de Profeta Diário presenciou a saída intempestiva de Potter da sala de aula, dizendo que sua cicatriz o incomodava em demasia para que pudesse continuar em classe. É possível, dizem os maiores especialistas do Hospital St. Mungo's para doenças e acidentes mágicos, que o cérebro de Potter tenha sido afetado pelo ataque que sofreu de você sabe quem, e que sua insistência em dizer que a cicatriz continua a doer seja uma expressão de sua arraigada confusão. Talvez até esteja fingindo, opinou um especialista, o que poderia ser um mecanismo para receber atenção. O Profeta Diário, no entanto, descobriu fatos preocupantes sobre Harry Potter, que Alvo Dumbledore, diretor de Hogwarts, tem cuidadosamente ocultado do público bruxo. Potter é ofidioglota, revela Draco Malfoy, um quartanista de Hogwarts. Há uns 2 anos, houve uma série de ataques a estudantes e quase todos pensaram que Potter era o responsável, depois que o viram perder a cabeça em um clube de duelos e assolar uma cobra contra um colega. O episódio foi abafado, mas ele também faz amizade com lobisomens e gigantes. Achamos que ele é capaz de qualquer coisa para ter algum poder. Ofidioglossia, ou a capacidade de conversar com as cobras, é tradicionalmente considerada uma arte das trevas. Com efeito, o ofidioglota mais famoso dos nossos tempos não é outro senão você sabe quem. Um membro da Liga de Defesa contra as Artes das Trevas, que prefere se manter anônimo, declarou que consideraria qualquer bruxo ofidioglota merecedor de investigação. Pessoalmente, eu encararia com muita suspeita qualquer pessoa que conversasse com cobras, pois esses animais, em geral, são usados nos piores tipos de magia negra e, historicamente, são associados com bruxos malignos. Da mesma forma, qualquer um que procure a companhia de criaturas selvagens como lobisomens e gigantes me parece ter inclinação para a violência. Alvo Dumbledore deveria, sem dúvida, refletir se um garoto desses pode realmente competir no torneio Tribruxo. Há quem receie que Potter possa apelar para as artes das trevas em seu desespero de vencer o torneio, cuja terceira tarefa será realizada hoje à noite. Acho que ela está deixando de gostar de mim, não? Comentou Harry despreocupado, dobrando o jornal. Na mesa da Sonserina, Malfoy, Crabbe e Goyle riam-se dele. Davam pancadinhas na cabeça, faziam caretas grotescas imitando loucos e agitavam as línguas como cobras. Como foi que ela soube que a sua cicatriz doeu na aula de adivinhação? Perguntou Rony. Não havia como ela ter estado presente. Não havia como poder ter ouvido. A janela estava aberta, disse Harry. Eu a abri para respirar. Você estava no alto da Torre Norte, lembrou Hermione. Sua voz não podia ter sido ouvida lá embaixo, nos jardins. Bem, é você quem anda pesquisando métodos mágicos de grampear, disse Harry. Me diga você como foi que ela conseguiu. Estou tentando. Defendeu-se Hermione. Mas... Uma expressão estranha e sonhadora subitamente apareceu no rosto de Hermione. Ela ergueu uma das mãos e correu os dedos pelos cabelos. Você está legal? Perguntou Rony, erguendo as sobrancelhas para a amiga. Estou. Respondeu Hermione sem fôlego.
Ela tornou a correr os dedos pelos cabelos e levou a mão à boca como se estivesse falando para um walkie-talkie invisível. Harry e Rony se entreolharam. Tive uma ideia. Disse Hermione, olhando para o espaço. Acho que sei. Porque desse jeito ninguém poderia ver. Nem Moody. E ela poderia ter chegado até o peitoril da janela. Mas isso é proibido. Decididamente é proibido. Acho que a pegamos. Me deem 2 segundinhos da biblioteca só para ter certeza. Dizendo isso, Hermione agarrou a mochila e saiu correndo do salão principal. Oi! Gritou Rony para ela. Temos exame de história da magia dentro de 10 minutos. Caracas! Disse o garoto, tornando a se virar para Harry. Ela deve realmente odiar aquela Skitter para se arriscar a perder o início do exame. O que é que você vai fazer na sala do Beans? Reler livros? Dispensado dos testes de fim de trimestre por ser campeão no torneio, até ali Harry se sentara no fundo das salas de exame, pesquisando novas azarações para a terceira tarefa. Acho que sim, respondeu Harry para Rony. Mas nesse instante, a professora Minerva vinha contornando a mesa da Grifinória em direção a ele. Potter, os campeões vão se reunir na câmara vizinha ao salão depois do café, anunciou ela. Mas a tarefa só vai ser à noite, exclamou Harry, derramando sem querer ovos mexidos na roupa, receoso de que tivesse se enganado na hora. Eu sei disso, Potter. As famílias dos campeões foram convidadas para assistir à última tarefa, entende? É apenas uma oportunidade para você cumprimentá-los. Ela se afastou. Harry acompanhou-a com um olhar boquiaberto. Ela não está esperando que os Dursley apareçam, está? Perguntou a Rony sem entender. Sei lá. Harry, é melhor eu me apressar ou vou chegar tarde na sala de Beans. A gente se vê depois. Harry terminou o café da manhã num salão que ia lentamente se esvaziando. Viu Fleur Delacour se levantar da mesa da Corvinal e se juntar a Cedrico, na hora em que o rapaz atravessava o salão para entrar na câmara. Krum saiu daquele seu jeito curvado para se reunir a eles logo depois. Harry continuou onde estava. Na realidade, não queria entrar na câmara. Não tinha família. Ou pelo menos nenhuma família que fosse aparecer para vê-lo arriscar a vida. Mas no instante em que começou a se levantar, pensando que seria melhor ir à biblioteca reler mais algumas azarações, a porta da câmara se abriu e Cedrico pôs a cabeça para fora. Harry, anda! Eles estão esperando por você. Absolutamente perplexo, Harry se levantou. Não era possível que os Dursley estivessem ali, era? O garoto atravessou o salão e abriu a porta que levava à câmara. Cedrico e os pais estavam logo à entrada. Victor Krum, a um canto, falava muito depressa em búlgaro com o pai e a mãe de cabelos escuros. Herdara o nariz adunco do pai. Do outro lado da sala, Flor algaraviava em francês com a mãe. Sua irmãzinha, Gabrielle, segurava a mão da mãe. Ela acenou para Harry, que retribuiu o aceno. Então, ele viu a senhora Weasley e Guy parados diante da lareira, sorrindo para ele. Surpresa! Disse animada a senhora Weasley, quando Harry, todo sorriso, se encaminhou para eles. Pensamos em vir ver você, Harry. Ela se curvou e lhe deu um beijo na bochecha. Você está bem? Cumprimentou Guy, sorrindo para o garoto e apertando sua mão. Carlinhos queria vir, mas não pôde tirar licença. Ele me contou que você esteve incrível na tarefa com o rabo córneo húngaro. Flor Delacour, Harry notou, espiava Guy com grande interesse por cima do ombro da mãe. O garoto percebeu que ela não fazia objeção alguma a cabelos compridos e brincos com dentes pendurados. Foi muita gentileza da senhora, murmurou Harry à senhora Weasley. Pensei por um momento, os Dursley. Resmungou a senhora Weasley contraindo os lábios. Ela sempre se abstinha de criticar os Dursley diante de Harry, mas seus olhos faiscavam sempre que eles eram mencionados. Estou achando o máximo voltar aqui.
comentou Guy, correndo os olhos pela câmara. Violeta, a amiga da mulher gorda, piscou para ele lá do seu quadro. Não revejo a escola há 5 anos. Aquele quadro do Cavaleiro Doidão ainda está por aí? Sir Cadogan. Ah, está, respondeu Harry, que conhecera Sir Cadogan no ano anterior. E a mulher gorda? Indagou Guy. Ela já estava aqui no meu tempo, Comentou a senhora Weasley. Ela me passou um carão daqueles uma noite em que eu vinha voltando para o dormitório às 4 horas da manhã. E o que é que a senhora estava fazendo fora do dormitório às 4 horas da manhã? Perguntou Guy, olhando a senhora Weasley admirado. Ela sorriu, os olhos cintilando. Seu pai e eu saímos para dar um passeio à noite. Ele foi pego por Apolíneo Pringle. Era o zelador naquela época. Seu pai ainda tem as marcas. Quer fazer o tour da escola com a gente, Harry? Perguntou Guy. Ah, ok, disse Harry, e os 3 se dirigiram à porta que levava ao salão principal. Ao passarem por Amos Diggory, o bruxo se virou. Aí está você, não é? Disse ele, olhando Harry de alto a baixo. Aposto como não está se sentindo tão cheio de si agora que Cedrico superou a sua pontuação, não? Quê? Exclamou Harry. Não dê atenção a ele. Pediu Cedrico a Harry em voz baixa, erguendo as sobrancelhas para o pai. Ele anda aborrecido desde o artigo da Rita Skeeter sobre o torneio tribruxo, sabe? Porque ela fez de conta que você era o único campeão de Hogwarts. Mas ele não se deu ao trabalho de corrigi-la, não é? Disse Amos Diggory, em voz suficientemente alta para Harry ouvir quando ia se encaminhando para a porta com a senhora Weasley e Guy. Mas você vai mostrar a ele, Ced. Já o venceu uma vez, não foi? Rita Skeeter sai do caminho dela para provocar confusões, Amos, disse a senhora Weasley zangada. Era de se esperar que você soubesse disso, já que trabalha no ministério. O Sr. Diggory pareceu que ia dizer alguma coisa irritado, mas sua mulher pôs a mão em seu braço e ele simplesmente encolheu os ombros e virou as costas. Harry teve uma manhã muito agradável, passeando pela propriedade ensolarada com Guy e a senhora Weasley, mostrando-lhes a carruagem Bobaton e o navio Durmstrang. A senhora Weasley se mostrou intrigada com o salgueiro lutador, que fora plantado depois que ela terminara a escola, e lembrou-se longamente do guarda-caça antes de Hagrid, um homem chamado Og. Como vai o Percy? Perguntou Harry quando davam a volta às estufas. Nada bem, respondeu Guy. Ele está muito aborrecido, disse a senhora Weasley, baixando a voz e olhando para os lados. O ministério quer abafar o desaparecimento do Sr. Crouch, e Percy foi convocado para o interrogatório sobre as instruções que o Sr. Crouch tem lhe mandado. Aparentemente, o ministério pensa que elas talvez não tenham sido escritas por Crouch. Percy está sob uma enorme tensão. Não vão deixá-lo substituir o chefe como 5º juiz hoje à noite. Cornélio Fudge virá fazer isso. Os 3 voltaram ao castelo para almoçar. Mamãe? Guy? Exclamou Rony, fazendo cara de espanto ao se reunir à mesa da Grifinória. O que é que vocês estão fazendo aqui? Viemos assistir à última tarefa do Harry, disse a senhora Weasley animada. Devo confessar, é uma bela mudança não ter que cozinhar. Como foi o seu exame? Ah, ok. Não consegui me lembrar dos nomes de todos os duendes rebeldes, por isso inventei alguns. Tudo bem, acrescentou, servindo-se de um pastel galês sob o olhar severo da mãe. Todos eles têm nomes tipo Bodrode o Barbudo, Urg o Impuro, não foi difícil. Fred, Jorge e Gina vieram fazer companhia a eles também, e Harry se divertiu tanto que quase se sentiu de volta à toca. Esquecera-se de se preocupar com a tarefa da noite, e somente quando Hermione apareceu, já na metade do almoço, foi que ele se lembrou de que a garota tivera uma ideia sobre Rita Skeeter. Vai nos contar? Hermione balançou a cabeça num aviso e olhou para a senhora Weasley. Olá, Hermione,
disse a Sra. Weasley muito mais formalmente do que de costume. Olá, respondeu a garota, seu sorriso hesitante diante da expressão fria no rosto dela. Harry olhou para as duas, em seguida disse: Sra. Weasley, a senhora não acreditou naquele besteirol que a Rita Skeeter escreveu no Semanário das Bruxas, acreditou? Porque Hermione não é minha namorada. Ah! Exclamou a Sra. Weasley. Não, é claro que não. Mas ela se tornou bem mais calorosa para com Hermione depois disso. Harry, Guy e a Sra. Weasley passaram a tarde em um longo passeio ao redor do castelo. Depois voltaram ao salão principal para o banquete da noite. Ludo Bagman e Cornélio Fudge haviam se sentado à mesa dos professores. Bagman parecia bem animado, mas Cornélio Fudge, ao lado de Madame Maxime, estava sério e calado. Madame Maxime se concentrava no prato à sua frente, e Harry achou que seus olhos pareciam vermelhos. Hagrid não parava de olhar para os lados dela na mesa. Havia mais pratos do que de costume, mas o garoto, que estava começando a se sentir realmente nervoso, não comeu muito. Quando o teto encantado no alto começou a desbotar de azul para um violáceo crepuscular, Dumbledore se ergueu à mesa dos professores e fez-se silêncio. Senhoras e senhores, dentro de 5 minutos, vou pedir a todos que se encaminhem para o estádio de quadribol para assistir à terceira e última tarefa do torneio tribruxo. Os campeões, por favor, queiram acompanhar o Sr. Bagman ao estádio agora. Harry se levantou. Todos os colegas da Grifinória o aplaudiram. Os Weasley e Hermione lhe desejaram boa sorte, e ele se dirigiu à porta do salão principal com Cedrico, Flor e Krum. Está se sentindo bem, Harry? Perguntou Bagman quando desciam os degraus de entrada para os jardins. Confiante? Estou ok. Era um pouco verdade. Estava nervoso, mas não parava de repassar mentalmente todas as azarações e feitiços que praticara enquanto andavam, e a ideia de que era capaz de lembrar de todos eles o fazia se sentir melhor. Os campeões entraram no estádio de quadribol que estava totalmente irreconhecível. Uma sebe de 6 metros corria a toda a volta. Havia uma abertura bem diante deles, a entrada para o imenso labirinto. A passagem além parecia escura e sinistra. 5 minutos mais tarde, as arquibancadas começaram a se encher. O ar vibrou com as vozes excitadas e o ruído dos pés de centenas de estudantes que ocupavam seus lugares. O céu se tornara azul profundo e límpido, e as primeiras estrelas começavam a surgir. Hagrid, o professor Moody, a professora Minerva e o professor Flitwick entraram no estádio e se aproximaram de Bagman e dos campeões. Usavam grandes estrelas vermelhas e luminosas nos chapéus, todos exceto Hagrid, que carregava a dele nas costas do colete de pele de toupeira. Vamos patrulhar o lado externo do labirinto, disse a professora aos campeões. Se estiverem em apuros e quiserem ser socorridos, disparem faíscas vermelhas para o ar e um de nós irá buscá-los. Entenderam? Os campeões confirmaram com um aceno de cabeça. Podem começar então, disse Bagman animado para os 4 patrulheiros. Boa sorte, Harry, sussurrou Hagrid, e os 4 saíram em diferentes direções para se postar em torno do labirinto. Bagman então apontou a varinha para a garganta e murmurou: Sonoros! E sua voz magicamente amplificada ressoou pelas arquibancadas. Senhoras e senhores, a terceira e última tarefa do torneio tribruxo está prestes a começar. Deixem-me lembrar a todos o placar atual. Empatados em primeiro lugar, com 85 pontos cada, o Sr. Cedrico e o Sr. Harry Potter, os 2 da escola de Hogwarts. Os vivas e as palmas fizeram os pássaros saírem voando além da floresta proibida para o céu crepuscular. Em segundo lugar, com 80 pontos, o Sr. Victor Krum, do Instituto Durmstrang. Mais aplausos.
E em terceiro lugar, a senhorita Flor Delacour, da Academia de Beauxbatons. Harry conseguiu apenas reconhecer a Sra. Weasley, Guy, Rony e Hermione aplaudindo Flor educadamente, mais ou menos no meio das arquibancadas. Ele acenou para os amigos, que retribuíram o aceno sorrindo. Então, quando eu apitar, Harry e Cedrico, anunciou Bagman. 3, 2, 1. O bruxo soprou com força o apito, e Harry e Cedrico correram para a entrada do labirinto. As sebes altaneiras lançavam sombras escuras sobre a trilha, e talvez porque fossem tão altas e densas, ou porque fossem encantadas, o barulho dos espectadores que a cercavam silenciou no instante em que os rapazes entraram no labirinto. Harry quase se sentiu novamente embaixo d'água. Puxou a varinha, murmurou "Lumos!" e ouviu Cedrico fazer o mesmo atrás dele. Depois de andarem uns 50 metros, os garotos chegaram a uma bifurcação. Entreolharam-se. "Até mais", disse Harry, e tomou a trilha da esquerda, enquanto Cedrico tomou a da direita. Harry ouviu o apito de Bagman uma segunda vez. Krum acabara de entrar no labirinto. Harry se apressou. A trilha que escolhera parecia completamente deserta. Ele se virou à direita e continuou depressa, mantendo a varinha acima da cabeça, tentando ver o mais longe possível. Mesmo assim, não havia nada à vista. O apito de Bagman soou ao longe uma terceira vez. Todos os campeões agora estavam no interior do labirinto. Harry não parava de olhar para trás. Tinha a sensação familiar de que alguém o vigiava. O labirinto foi ficando mais escuro a cada minuto que se passava, porque o céu no alto ia ganhando um matiz azul marinho. Ele chegou a uma segunda bifurcação. "Me oriente", sussurrou ele à varinha, segurando-a deitada na palma da mão. A varinha fez um giro completo e apontou para a direita, para a sebe maciça. Para ali ficava o norte, e ele sabia que precisava seguir para noroeste para chegar ao centro do labirinto. Faria melhor se tomasse a trilha da esquerda e tornasse a seguir para a direita assim que pudesse. A trilha à frente também estava vazia, e quando Harry chegou a uma curva à direita e entrou por ela, encontrou mais uma vez o caminho livre. Harry não sabia o porquê, mas a falta de obstáculos começava a deixá-lo nervoso. Com certeza já deveria ter encontrado algum a essa altura. Tinha a impressão de que o labirinto o estava induzindo a uma falsa sensação de segurança. Então ouviu um movimento bem atrás dele. Ergueu a varinha, pronto a atacar, mas seu facho de luz recaiu sobre Cedrico, que acabara de sair correndo da trilha do lado direito. Cedrico parecia gravemente abalado. A manga de suas vestes fumegava. "Os explosivins de Hagrid", sibilou ele. "Estão enormes, escapei por um tris." Cedrico sacudiu a cabeça e desapareceu de vista por outra trilha. Interessado em guardar uma boa distância entre ele próprio e os explosivins, Harry retomou depressa o seu caminho. Então, ao fazer uma curva, ele viu. Um dementador deslizava em sua direção. 3,5 metros de altura, o rosto oculto pelo capuz, as mãos podres e cobertas de feridas estendidas à frente, ele avançava às cegas, tateando em direção ao garoto. Harry ouviu sua respiração vibrante. Sentiu um frio pegajoso se apoderar dele, mas sabia o que precisava fazer. Chamou à mente o pensamento mais feliz que pôde, se concentrou com todas as forças no pensamento de sair do labirinto e comemorar com Rony e Hermione. Ergueu a varinha e exclamou: "Expecto Patronum!" Um veado prateado irrompeu da ponta da varinha de Harry e avançou a galope para o dementador, que recuou e tropeçou na barra das vestes. Harry nunca vira um dementador tropeçar. "Espere aí!" gritou ele, avançando na cola do seu patrono prateado. "Você é um bicho-papão! Ridículos!" Ouviu-se um grande estalo e o transformista explodiu, deixando atrás apenas uma fumacinha. O veado prateado desapareceu de vista. Harry desejou que ele tivesse podido ficar. Seria agradável ter uma companhia.
mas continuou o seu caminho o mais depressa e silenciosamente que pôde, apurando os ouvidos, a varinha mais uma vez erguida no alto. Esquerda, direita, novamente à esquerda. Em 2 ocasiões ele foi dar em trilhas sem saída. Harry executou o feitiço dos 4 pontos mais uma vez e descobriu que se afastara demais para leste. Retrocedeu, tomou a trilha à direita e viu uma estranha névoa dourada flutuando mais adiante. Aproximou-se cautelosamente, apontando para a névoa o facho de luz da varinha. Parecia algum tipo de encantamento. Ele se perguntou se seria capaz de explodi-la para desimpedir o caminho. Reducto! Ordenou. O feitiço atravessou a névoa, deixando-a intacta. O garoto concluiu que devia ter sabido. O feitiço redutor só servia para objetos sólidos. Que aconteceria se ele atravessasse a névoa? Valeria a pena arriscar ou deveria retroceder? Ele ainda hesitava quando um grito rompeu o silêncio. Flor! Berrou Harry. Silêncio. Ele olhou para todos os lados. Que acontecera com a garota? Seu grito parecia ter vindo de algum lugar à frente. O garoto inspirou profundamente e atravessou a névoa encantada. O mundo virou de cabeça para baixo. Harry ficou pendurado no chão, os cabelos em pé, os óculos balançando fora do nariz, ameaçando cair no céu infinito. Ele o segurou na ponta do nariz e continuou pendurado ali, aterrorizado. Tinha a sensação de que seus pés estavam grudados na grama, que agora se transformara em teto. Abaixo, o céu pontilhado de estrelas se estendia infinitamente. Harry sentiu que se tentasse mexer um pé, despencaria da terra de vez. Pense, disse a si mesmo, enquanto todo o seu sangue afluía à cabeça. Pense. Mas nenhum dos feitiços que praticara se destinava a combater uma repentina inversão de terra e céu. Ousaria mexer um pé? Ele ouviu o sangue latejar com força em seus ouvidos. Tinha 2 opções: tentar se mexer ou disparar faíscas vermelhas e ser socorrido e desqualificado da tarefa. Harry fechou os olhos para evitar contemplar o espaço infinito abaixo dele e puxou o pé direito com toda a força que pôde do teto gramado. Imediatamente o mundo se endireitou. Harry caiu para a frente de joelhos num chão maravilhosamente sólido. Sentiu-se por algum tempo mole de susto. Inspirou profundamente para se firmar. Então, tornou a se levantar e avançou correndo, lançando olhares para trás por cima do ombro enquanto fugia da névoa dourada, que piscou para ele inocentemente ao luar. O garoto parou na junção de 2 trilhas e olhou para os lados à procura de algum sinal de Flor. Tinha certeza de que fora a garota que ouvira gritar. Com que será que ela deparara? Estaria bem? Não havia faíscas vermelhas no alto. Será que isto significava que conseguira se livrar do problema? Ou estaria em tal apuro que nem conseguira apanhar a varinha? Harry tomou a trilha à direita com uma sensação de crescente inquietação. Mas ao mesmo tempo, não conseguiu deixar de pensar. Menos um campeão. A taça estava em algum lugar ali perto, e pelo jeito Flor não estava mais competindo. Ele chegara até ali, não chegara? E se de fato conseguisse vencer? Por um instante fugaz, e pela primeira vez desde que se fora feito campeão, ele reviu aquela imagem de si mesmo erguendo a taça do tribruxo diante do resto da escola. Por uns 10 minutos não encontrou nada, exceto trilha sem saída. 2 vezes tomou a mesma trilha errada. Finalmente encontrou um novo caminho e começou a andar depressa por ele, a luz da varinha oscilando, fazendo sua sombra bruxulear e se distorcer pelos lados da sebe. Então ele virou mais uma vez e deu de cara com um explosivinho. Cedrico tinha razão. Era enorme. 3 metros de comprimento, lembrava mais um escorpião gigante do que qualquer outra coisa. Seu longo ferrão estava revirado para trás. A grossa armadura refulgia a luz da varinha que Harry apontava para ele. Estupefaça!
O feitiço bateu no escudo do explosivinho e ricocheteou. Harry se abaixou bem a tempo, mas sentiu cheiro de cabelos queimados. Chamuscara o cocuruto da cabeça. O explosivinho soltou um jorro de chamas da cauda e voou para cima do garoto. Impedimenta! Berrou Harry. O feitiço bateu mais uma vez no escudo do explosivinho e voltou. Harry cambaleou alguns passos para trás e caiu. Impedimenta! O explosivinho estava a centímetros dele quando se imobilizou. O garoto conseguira atingi-lo na barriga carnuda e sem escudo. Ofegando, Harry se impeliu para longe e correu com todas as forças na direção oposta. A azaração de impedimento não era permanente. O explosivinho recobraria o uso das pernas a qualquer momento. Harry seguiu pela trilha da esquerda e não encontrou saída. Seguiu pela da direita e tampouco encontrou saída. Obrigando-se a parar com o coração acelerado, ele executou mais uma vez o feitiço dos 4 pontos. Retrocedeu e escolheu uma trilha que o levasse para noroeste. Já ia caminhando apressado pela nova trilha havia alguns minutos, quando ouviu alguma coisa na trilha paralela à sua que o fez estacar. Que é que você está fazendo? Berrou a voz de Cedrico. Que diabo você pensa que está fazendo? E então Harry ouviu a voz de Krum. Crucio! O ar se encheu repentinamente com os gritos de Cedrico. Horrorizado, Harry avançou correndo por sua trilha, tentando encontrar uma passagem para a de Cedrico. Quando não apareceu nenhuma, ele tentou novamente o feitiço redutor. Não foi eficiente, mas queimou um buraquinho na sebe, pelo qual Harry enfiou a perna, chutando os galhos emaranhados até eles cederem, deixando uma abertura. Com esforço, Harry a atravessou, rasgando as vestes, e ao olhar para a direita, viu Cedrico se debatendo e se contorcendo no chão, sob o olhar de Krum. Harry se endireitou e apontou a varinha para Krum na hora em que o rapaz ergueu a cabeça. Krum deu as costas e começou a correr. Estupefaça! Berrou Harry. O feitiço atingiu Krum pelas costas. Ele parou instantaneamente, caiu de borco e ficou imóvel, com a cara na grama. Harry correu para Cedrico, que parara de se contorcer, mas continuava deitado no chão, arfando, as mãos cobrindo o rosto. Você está bem? Perguntou Harry rouco, agarrando Cedrico pelo braço. Estou. Ofegou ele. Eu não acredito. Ele se aproximou de mim pelas costas. Eu ouvi. Quando me virei, ele estava empunhando a varinha apontada para mim. Cedrico se levantou. Ainda tremia. Ele e Harry olharam para Krum. Eu não acredito. Achei que ele era legal, comentou Harry contemplando Krum. Eu também. Você ouviu Flor gritar há algum tempo? Ouvi. Você acha que Krum a pegou também? Não sei, disse Harry lentamente. Vamos deixá-lo aqui? Perguntou Cedrico. Não, disse Harry. Acho que devíamos disparar faíscas vermelhas. Alguém virá apanhá-lo. Do contrário, ele provavelmente será comido por um explosivinho. E seria bem merecido, murmurou Cedrico, mas ainda assim ergueu a varinha e disparou uma chuva de faíscas vermelhas para o ar, que pairaram sobre Krum, marcando o local em que ele se encontrava. Harry e Cedrico ficaram ali no escuro por um momento, olhando a toda volta. Então Cedrico falou. Bem, suponho que seja melhor a gente ir. Quê? Ah, sim, certo. Foi um momento estranho. Ele e Cedrico, unidos por breves instantes contra Krum. Agora, o fato de serem adversários ocorria a ambos. Eles continuaram pela trilha escura sem se falar. Então Harry virou-se para a esquerda e Cedrico para a direita. O ruído dos passos do rapaz não tardou a desaparecer. Harry seguiu o caminho dos 4 pontos para se certificar de que caminhava na direção correta. Agora a competição estava entre ele e Cedrico. O desejo de chegar à taça primeiro ardia em seu peito como nunca antes,
mas ele não conseguia acreditar no que acabara de ver Krum fazer. O uso de uma maldição imperdoável em um ser humano significava uma sentença de prisão perpétua em Azkaban, fora o que Moody dissera. Krum com certeza não poderia ter desejado a taça tribruxo tanto assim. Harry se apressou. De vez em quando ele chegava a trilhas sem saída, mas a escuridão crescente lhe dava a certeza de que estava se aproximando do centro do labirinto. Então, quando seguia por uma trilha longa e reta, ele mais uma vez percebeu um movimento, e a luz de sua varinha incidiu sobre uma criatura extraordinária, uma que ele só vira sob a forma de ilustração no seu O Livro Monstruoso dos Monstros. Era uma esfinge. Tinha o corpo de um enorme leão, grandes patas com garras e um longo rabo amarelado que terminava em um tufo de pelos castanhos. A cabeça, porém, era de mulher. Ela virou os olhos amendoados para Harry quando ele se aproximou. O garoto ergueu a varinha, hesitante. A esfinge não estava agachada como se fosse saltar, mas andava de um lado para outro da trilha, bloqueando seu avanço. Então falou, com uma voz profunda e rouca. Você está muito próximo do seu objetivo. O caminho mais rápido é passando por mim. Então será que a senhora podia se afastar, por favor? Disse Harry, sabendo qual seria a resposta. Não. Disse ela, continuando a sua patrulha. Não. A não ser que você decifre o meu enigma. Se acertar de primeira, deixo-o passar. Se errar, eu o ataco. Permaneça em silêncio e eu o deixarei partir, ileso. O estômago de Harry escorregou alguns centímetros. Hermione é que era boa nesse tipo de coisa e não ele. O garoto avaliou suas chances. Se o enigma fosse muito difícil, ele podia se calar, ir embora sem se machucar e tentar encontrar um caminho alternativo para o centro. Ok, respondeu ele. Pode me dizer o enigma? A esfinge se sentou nos quartos traseiros, bem no meio da trilha, e recitou. Primeiro pense no lugar reservado aos sacrifícios, seja em que templo for. Depois, me diga que é que se desfolha no inverno e torna a brotar na primavera. E, finalmente, me diga qual é o objeto que tem som, luz e ar e flutua na superfície do mar. Agora junte tudo e me responda o seguinte. Que tipo de criatura você não gostaria de beijar? Harry encarou-a boquiaberto. Podia, por favor, repetir? Mais devagar? Pediu, hesitante. A esfinge pestanejou, sorriu e repetiu o enigma. Todas as pistas levam ao nome da criatura que eu não gostaria de beijar? Perguntou Harry. A esfinge meramente sorriu, aquele sorriso misterioso. Harry interpretou-o como um sim. Começou a pensar. Havia muitos animais que ele não gostaria de beijar. Seu pensamento imediato foi um explosivim, mas alguma coisa lhe disse que não era a resposta correta. Ele teria que tentar decifrar as pistas. O lugar reservado aos sacrifícios, murmurou Harry, encarando a esfinge. Seja em que templo for. Seria um altar. Não, esta não seria a minha resposta. Uma ara. Vou voltar a isso depois. Poderia me dar a pista seguinte, por favor? O animal fabuloso repetiu as linhas seguintes do enigma. A última coisa a desaparecer no inverno e a reaparecer na primavera, nas árvores da floresta. Repetiu Harry. Não faço ideia. Árvores, galhos, rama. Pode me dizer o último trecho outra vez? Ela repetiu as últimas 4 linhas. O objeto que tem som,
luz e ar e flutua na superfície do mar, disse Harry. Isso seria... Espere aí. Uma boia? A esfinge sorriu. Arahama, disse Harry. Agora era ele quem estava andando para lá e para cá. Uma criatura que eu não gostaria de beijar. Uma araramboia! A esfinge abriu um sorriso maior. Levantou-se, esticou as pernas dianteiras e então se afastou para um lado e o deixou passar. Obrigado, disse Harry, e admirado com a própria genialidade, prosseguiu correndo. Tinha que estar perto agora, tinha que estar. A varinha lhe dizia que estava na direção exata. Desde que não deparasse com nada horripilante, ele poderia ter uma chance. À frente precisou escolher entre duas trilhas. Me oriente, sussurrou mais uma vez a varinha, e ela deu um giro e apontou para a da direita. Harry saiu correndo por ela e viu uma luz adiante. A taça tribruxo brilhava num pedestal, a menos de 100 metros à sua frente. Harry mal saíra correndo quando um vulto escuro se precipitou sobre a trilha à sua frente. Cedrico ia chegar primeiro. O rapaz estava correndo o mais rápido que podia em direção à taça, e Harry percebeu que nunca o alcançaria. Cedrico era muito mais alto, tinha pernas muito mais compridas. Então, Harry viu um vulto imenso por cima da sebe à sua esquerda, deslocando-se ligeiro pela trilha que cortava a sua. Ia tão depressa que Cedrico estava prestes a colidir com ele, e com os olhos na taça o rapaz não vira o vulto. Cedrico! Berrou Harry. À sua esquerda! O garoto virou a cabeça em tempo de se atirar para além do vulto e evitar colidir com ele. Mas em sua pressa tropeçou. Harry viu a varinha voar da mão dele, ao mesmo tempo em que uma enorme aranha entrava na trilha e começava a avançar para o rapaz. Estupefaça! Berrou Harry. O feitiço atingiu o gigantesco corpo da aranha, negro e peludo, mas produziu tanto efeito quanto se o garoto tivesse atirado uma simples pedra nela. A aranha deu um estremeção, virou-se e correu para Harry. Estupefaça! Impedimenta! Estupefaça! Mas não adiantou. A aranha ou era demasiado grande ou tão mágica que os feitiços só conseguiam irritá-la. Harry viu de relance, horrorizado, 8 olhos negros e brilhantes e pinças afiadas como navalhas antes que a aranha estivesse sobre ele. A aranha ergueu-o no ar com as patas dianteiras. Debatendo-se como louco, Harry tentou chutá-la. Sua perna fez contato com as pinças e no momento seguinte ele sentiu uma dor excruciante. Ouviu Cedrico gritar, estupefaça! Também, mas o feitiço do rapaz produziu tanto efeito quanto o de Harry. O garoto ergueu a varinha quando a aranha tornou a abrir as pinças e gritou, Expelliarmus! Funcionou. O feitiço para desarmar fez a aranha largá-lo, o que significou que Harry caiu 3 metros e tanto sobre uma perna já machucada, que se dobrou sob seu corpo. Sem parar para pensar, ele mirou bem alto sob a barriga da aranha, como fizera com o explosivim, e gritou, Estupefaça! Na mesma hora em que Cedrico gritava o mesmo. Os 2 feitiços combinados fizeram o que um sozinho não conseguira. A aranha tombou de lado, achatando uma sebe próxima e espalhando na trilha um emaranhado de pernas peludas. Harry! Ele ouviu Cedrico gritar. Você está bem? Ela caiu em cima de você? Não! Gritou Harry em resposta. Ele examinou a perna. Sangrava muito. Ele viu uma secreção grossa e pegajosa que saíra das pinças da aranha em suas vestes rasgadas. Então tentou se levantar, mas a perna tremia demais e se recusava a sustentar seu peso. Ele se apoiou na sebe, tentando recuperar o fôlego, e olhou para os lados. Cedrico estava a pouquíssima distância da taça tribruxo, que refulgia às suas costas.
Pega a taça, então, disse Harry arfante para Cedrico. Pega logo, apanha. Você chegou ao centro. Mas Cedrico não se mexeu. Continuou parado, olhando para Harry. Em seguida, virou-se para olhar a taça. Harry percebeu a expressão desejosa no rosto do rapaz à luz dourada do objeto. Cedrico se virou mais uma vez para Harry, que agora se amparava na sebe para se manter de pé. Cedrico inspirou profundamente. Você pega. Você é que deveria vencer. Você salvou minha vida 2 vezes neste labirinto. Não é assim que a coisa deve funcionar, disse Harry. Sentiu raiva. Sua perna doía muito. Seu corpo inteiro doía inteiro do esforço para se desvencilhar da aranha, e apesar de tudo isso, Cedrico o vencera. Da mesma forma que o vencera na hora de convidar Cho para o baile. Quem chegar à taça primeiro ganha os pontos. E foi você. Estou lhe dizendo, não vou vencer nenhuma corrida com essa perna assim. Cedrico deu alguns passos em direção à aranha estuporada, afastando-se da taça, e balançou a cabeça. Não, disse. Pare de ser nobre, retrucou Harry, irritado. Pega logo a taça para a gente poder ir embora daqui. Cedrico observou Harry se aprumar, segurando-se com força na sebe. Você me falou dos dragões, disse Cedrico. Eu teria perdido a primeira tarefa se você não tivesse me prevenido sobre o que me esperava. Tive ajuda nisso, retorquiu Harry, tentando enxugar a perna ensanguentada com as vestes. Você me ajudou com o ovo. Estamos quites. Eu tive ajuda com o ovo para começar, disse Cedrico. Continuamos quites, repetiu Harry, experimentando a perna desajeitado. Ela tremeu violentamente quando o garoto se apoiou nela. Tinha torcido o tornozelo quando a aranha o largara. Você devia ter ganhado mais pontos na segunda tarefa, teimou Cedrico. Você ficou para trás para salvar todos os reféns. Eu é que deveria ter feito isso. Eu fui o único campeão suficientemente burro para levar aquela música a sério, disse Harry com amargura. Pega a taça. Não. Cedrico pulou por cima do emaranhado de pernas da aranha para se juntar a Harry, que o encarou. Cedrico falava sério. Estava dando as costas a uma glória que a casa da Lufa-Lufa não experimentava havia séculos. Anda, disse o rapaz. Dava a perceber que aquela atitude estava lhe custando cada centímetro de determinação que possuía. Mas havia firmeza em seu rosto. Cruzara os braços. Parecia decidido. Harry olhou de Cedrico para a taça. Por um momento fulgurante, ele se viu saindo do labirinto, segurando-a. Viu-se erguendo a taça tribruxo no alto. Ouviu os berros dos espectadores. Viu o rosto de Cho iluminado de admiração, mais claramente do que jamais o vira. E então a imagem se dissolveu e ele se viu encarando o rosto teimoso e sombrio de Cedrico. Os dois, disse Harry. Quê? Levamos a taça ao mesmo tempo. Ainda é uma vitória de Hogwarts. Empatamos. Cedrico encarou Harry. Descruzou os braços. Você tem certeza? Tenho. Nós nos ajudamos, não foi? Nós dois chegamos aqui. Vamos levá-la juntos. Por um instante, Cedrico pareceu que não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Então seu rosto se abriu num sorriso. Negócio fechado. Venha até aqui. Ele agarrou o braço de Harry pela axila e ajudou-o a mancar até o pedestal onde estava a taça. Quando a alcançaram, os dois estenderam a mão para cada uma das asas. Quando eu disser 3, certo? Disse Harry. 1, 2, 3. Ele e Cedrico apertaram as asas. Instantaneamente, Harry sentiu um solavanco dentro do umbigo. Seus pés deixaram o chão. Ele não conseguiu soltar a mão da taça tribruxo. Ela o puxava para diante num vendaval colorido, Cedrico ao seu lado.